Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje irei recapitular um filme de ficção e cientistas, cujo nome é Aldeia dos Amaldiçoados de 1995, filme surpreendente. Então vamos lá. O filme começa na cidade de Midwest, Califórnia, uma entidade misteriosa viaja pelo céu e pousa perto da costa. Dr. Alan é acordado por um estranho barulho semelhante a um sussurro, mas sua esposa Bárbara diz a ele que é apenas sua imaginação. Enquanto isso, Frank deixa sua esposa Jill na escola onde ela trabalha. Antes de sair da cidade para um trabalho de construção, muitas pessoas na cidade visitam a escola local, porque eles estão tendo um festival adorável. Quando o relógio marca 10 horas, de repente todo mundo passa. No local, incluindo animais de estimação e animais selvagens na área, muitos veículos batem. E antes de Frank cruzar a fronteira, ele também é afetado e seu carro explode quando ele bate também. Logo, policiais de outras cidades são enviadas para investigar a situação, e as duas primeiras que cruzam a fronteira também caem, dormindo. Enquanto outros oficiais pintam uma linha branca para marcar o limite do efeito estranho, forças e cientistas são enviados para a área. Susana, uma epidemiologista que trabalha para o governo, está liderando o grupo. Alan também saiu para trabalhar e retorna assim que ouve a notícia. Mas ele não tem permissão para entrar na cidade. Um oficial coloca uma máscara e passa pela fronteira. Mas assim que ele começa a desmaiar, os outros puxaram ele de volta usando uma corda. Alan se pergunta se isso pode ser algum tipo de gás químico, mas Susan descarta a ideia, explicando que as bordas da área afetada são muito exatos. De repente, os animais próximos começam a acordar. Exatamente às 4 da tarde, todas as pessoas e animais de estimação da cidade acordam sem ideia do que aconteceu. Existem alguns sinais de que o tempo passou, como uma banheira transbordando e infelizmente um homem que se queimou ao cair na churrasqueira. A polícia e as forças especiais correm para a cidade para continuar a investigação, e os moradores locais ficam surpreendidos por homens em trajes anti-risco examinando toda a área em busca de pistas. Enquanto ela tenta clarear a cabeça, Jill vê um caminhão passando com o carro destruído de Frank e imediatamente entende o que isso significa. Algum tempo depois, Jill começa a se sentir mal no trabalho. Kali visita Alan porque está se sentindo mal e ela não consegue acreditar no diagnóstico. Na igreja, o reverendo George encontra Melanie chorando. Acontece que todas as mulheres da cidade ficam grávidas de repente. Em muitos casos, eles não têm explicação do motivo. O marido de Kali, Ben, esteve ausente em uma viagem de trabalho, e Melanie nunca esteve com o cara. Logo, Ben volta de sua viagem, mas não está feliz porque ele acha que sua esposa o traiu. Depois de saber que Bárbara também está grávida, Alan vai ver Jill, que também está grávida. Ele traz uma notícia preocupante: todas as gestações parece ter começado no dia da queda da energia. Esta notícia se espalha pela cidade e à noite, todos os moradores se reúnem na sala de reuniões para discutir o assunto. Algumas pessoas pensam que os bebês vão ficar deformados, mas Alan garante os testes não mostraram anormalidades. Suzy então faz um grande anúncio: se alguma mulher quiser interromper a gravidez, também está livre, mas quem decidir mantê-los terá todas as despesas pré-natais pagas e receberá $3.000 por mês. A única regra é deixar que Susan observe e estude as crianças. Regularmente, ela também oferece uma equipe médica para as mulheres que optarem pela interrupção. Quando a reunião acaba, Jill verifica Kali e descobre que Ben está se mudando porque ele não acredita na história dela. Kali está começando a acreditar que pode optar pela rescisão. Naquela noite, todas as mulheres grávidas sonham com barrigas grandes enquanto uma misteriosa luz azul os envolve. No próximo dia, Susan fica chocada ao saber que cada mulher optou por continuar com o bebê. O tempo passa e as gestações continuam normalmente, por isso as mulheres frequentam as aulas habituais de maternidade. Uma noite elas todas começam a ter contrações ao mesmo tempo, então são levadas para um celeiro onde Susan montou uma maternidade especial para a ocasião. Todos os bebês nascem naturalmente ao mesmo tempo, parecendo saudável e humano. Ben até passa a ficar com Kari e seu novo filho. Infelizmente, há uma exceção. Melanie está se sentindo muito mal e foi levada para a UTI, onde dá nascimento de um bebê morto. Suzy imediatamente leva o feto morto para uma van, que é anotada por George. Quando ele exige uma explicação, Susan diz que quer fazer uma autópsia mais tarde e que ela não queria que as outras mães vissem um bebê morto. Algum tempo depois, Alan se encontra com Susan para discutir suas observações. Há algumas coisas interessantes, como o cabelo dos bebês ser extremamente macio e suas unhas são mais estreitas que o normal. Os testes de DNA até agora mostraram genética normal, mas todos os bebês parecem ter os mesmos resultados, como se fossem irmãos do mesmo pai. Enquanto isso, Jill está em casa com o filho quando descobre que ele já consegue soletrar seu nome com brinquedos. Com tão pouco tempo, a filha de Bárbara já parece bem mais velha e quando joga a tigela de comida no chão, Bárbara a repreende por isso. A garota não gosta disso e seus olhos começam a brilhar para controlar o corpo de Bárbara, obrigando-a a colocar o braço em água fervente. Enquanto Bárbara grita de dor, Jill chega para uma visita e a puxa antes que ela perca a mão. Mais tarde, no hospital,
Bárbara está com muito medo da filha para contar a Alan o que aconteceu quando ela finalmente recebeu alta. Bárbara não aguenta ficar em casa com a menina e atravessa a mata para olhar o mar. Dentro de casa a criança percebe isso e usa seus poderes novamente, fazendo Bárbara cair do penhasco. O tempo passa, e os bebês se transformam em crianças saudáveis, mas muito assustadoras. Todos eles têm o mesmo cabelo branco, pele clara, olhos azuis e são muito inteligentes. No entanto, eles não parecem ter personalidades individuais ou empatia, sempre com a mesma cara vazia. Eles sempre se movem juntos em linhas perfeitas e a filha de Alan, Mara, parece ser a líder deles. As crianças formaram pares como companheiros, exceto para o filho de Jill, David, cujo companheiro deveria ser o bebê morto. Isso fez com que ele se tornasse o excluído do grupo. Susan relata ao governo que houve muitos incidentes na comunidade, resultando em adultos gravemente feridos ou mesmo morrendo, e parece ser ligada às crianças, mas não houve violência física envolvida. Ela deseja que Alan não pararam de ajudá-la com os testes, mas suas prioridades continuam as mesmas: assistir às crianças e acompanhar seu desenvolvimento. Os poderes desde então tornou-se uma questão de segurança nacional. O governo concorda em continuar financiando seu projeto. Algum tempo depois, as crianças vão ao laboratório de Susan para seus testes mensais. Eles admitem que podem ler mentes e que estão irritados porque Susan está tentando esconder seus pensamentos pensando em uma parede. Quando um oftalmologista examina os olhos de uma criança, percebe uma mudança de cor muito estranha e fica tão nervosa que acidentalmente pega o item errado, cai, fazendo a criança gritar de dor. O médico imediatamente limpa o olho e olha novamente, percebendo como fica vermelho antes que Mara apareça em sua porta com os olhos vermelhos também. Mara obriga a médica a esvaziar o frasco de colírio nos próprios olhos, deixando-a cega. Enquanto isso, Jill diz a Alan que eles precisam fazer algo porque as crianças assustadoras não pertencem às aulas normais e estão atrapalhando a educação normal das crianças. Jill quer que Alan os ensine, especialmente para transmitir empatia, mas Alan recusa. Mais tarde, em casa, Jill tenta escovar o cabelo de David, mas ele imediatamente a interrompe e diz que tem idade suficiente para cuidar de si mesmo. Tenta conversar com ele sobre o que aconteceu com o médico e David começa a entender o conceito de empatia. No dia seguinte, Davi se afasta do grupo. O que é notado por Mara. Ele vai para um cemitério e encontra Melanie ficando bêbada. Ela não aguenta olhar para ele e decide ir embora. Então David lê sua mente e descobre que ultimamente Melanie tem considerado a autoexclusão. Enquanto isso, as outras crianças vão investigar o celeiro onde nasceram. Logo depois, Melanie termina tudo sozinha como David previu, e durante o funeral, George avisa os moradores sobre a possível natureza maligna das crianças. Mais tarde, Alan vai ao cemitério e esbarra em David, que admite estar procurando o túmulo do bebê morto. Chocado pelo fato de as crianças saberem sobre o bebê desaparecido, embora ninguém tenha contado a eles, Alan explica que o bebê morto não está lá e os dois vínculo por ter perdido alguém, o que ensina a David mais empatia. Enquanto Alan olha para o túmulo de Bárbara, David segura sua mão. Este encontro muda a opinião de Alan e ele concorda em ensinar as crianças. Durante a primeira aula, eles respondem às perguntas de Alan ao mesmo tempo, sem entender que ele fala com cada um deles como individuais. Eles também sabem discutir conceitos filosóficos de maneira muito bem apesar de suas idades. De repente, Alan é chamado pelo diretor e começa a contar para as crianças o que fazer, mas não o deixam terminar. Lendo sua mente, já sabem quais livros pegar e que capítulo ler. Todos eles se movem ao mesmo tempo em perfeita sincronização, como se eles compartilhassem uma só memória. Enquanto Alan esteve fora, o zelador vem até a sala de aula para ameaçar as crianças com sua vassoura. A maçaneta acaba atingindo um dos garotos na cabeça e todas as crianças imediatamente se levantam quando os olhos começam a brilhar. Eles usam seu poder para fazer o zelador sair da sala de aula e subir uma escada até o telhado para empurrá-lo, e ele cai em cima de um carro e foi empalado em sua própria vassoura. Mais tarde em casa, Mara conta a Alan que haverá mudanças. Preocupado e assustado, Alan vai ver Susan, que confirma às crianças ter uma consciência comunitária. Ela também revela que mesma coisa aconteceu em outros países, sempre em comunidades remotas e isoladas.
Susan tem muitas teorias sobre o que está acontecendo, mas o mais forte é que um ser extraterrestre está usando humanos como hospedeiros para ter filhos. Ela quer desesperadamente que Alan trabalhe com ela novamente e para convencê-lo ela o leva para o porão onde ela revela o feto morto que se transformou em um corpo feio, semelhante a um alienígena. Alan fica com raiva porque ela está escondendo isso, então Susan explica que não poderia deixar a informação vazar considerando que as crianças sabem ler mentes. Susan disse que o conhecimento dela não é um problema porque ela praticou construir um muro em volta de sua mente para mantê-los afastados, mas as crianças estão ficando mais poderosas, e ela não vai aguentar por muito tempo. Alan ainda se recusa a voltar ao projeto e vai para casa, apenas para encontrar Mara fazendo as malas. Ela anuncia que as crianças tomaram uma decisão e vão morar no celeiro de agora em diante. Mara também diz a Alan que ele ficará encarregado de trazer suprimentos, não dando a ele a chance de argumentar contra isso. Mais tarde à noite os pais deixam todas as crianças no celeiro. Jill tenta convencer David a ficar com ela, dizendo que ele é diferente. No entanto, David sai, de qualquer forma. Alguns dias depois, Ben faz seu caminho para o celeiro determinado a buscar sua filha. Uma criança bloqueia o caminho e Ben quase atropela, mas para a caminhonete bem a tempo. Quando ele sai, as crianças o cercam com olhos brilhantes e forçam Ben a voltar para o caminhão para fazê-lo dirigir direto para um tanque de combustível, causando uma enorme explosão que o mata instantaneamente. Ao mesmo tempo, Susan compartilha algumas notícias preocupantes com Alan. Todas as outras cidades com crianças desmaiadas foram destruídos porque os seus respectivos governos os consideraram demasiado perigosos. Eles nem sequer evacuou os adultos porque as crianças conheceriam seus planos e os impediriam. Susana disse para sair de Midvish e ela aconselha a Alan a fazer o mesmo. Alan, desesperado, vai ao celeiro para tentar chegar a um entendimento com as crianças, mas elas apenas dizem que é obrigação biológica delas para sobreviver. Enquanto as crianças tentam ler sua mente, Alan começa a pensar em um oceano para bloqueá-las. Mara pede a Alan que tome providências para tirá-los da cidade esta noite, e Alan finge concordar antes de sair. Depois Mara percebe que David está pensando no bebê morto e liga para ele por ter emoções. Perto dali, George se esconde na grama alta e se prepara para atirar nas crianças. No entanto, eles o encontram primeiro e o forçam a se auto-excluir. Momentos depois, Susan e sua equipe estão fazendo as malas enquanto os moradores locais começam a se reunir nas ruas com tochas para protestar contra as crianças. Algumas crianças de repente bloqueiam seu caminho e seus olhos brilham quando fazem uma mulher pôr fogo em si mesma. Logo, os policiais começam a patrulhar a cidade enquanto anunciam o estado de emergência, ameaçando prender qualquer um que ainda estivesse nas ruas. Enquanto isso, as outras crianças se aproximam de Susan em seu escritório e fazê-la revelar onde está escondendo seu irmão morto. A mera visão disso deixa David muito emocionado e, como vingança, os outros fazem Susan deitar em uma mesa e forçá-la a se auto-excluir com seu próprio bisturi. Não muito longe dali, Alan invade uma construção para roubar alguns explosivos antes de correr para a escola para verificar Jill. Ele diz a ela que tem um plano e a beija antes de trancá-la para que ela não se machuque. No entanto, assim que Alan se for, Jill quebra a janela e foge. Ela encontra o corpo queimado nas ruas e pega as chaves do carro para ir para o celeiro. Minutos depois, os policiais cercam o celeiro e todas as crianças exceto David saiu com os olhos brilhando. Forçado pelos poderes das crianças, um policial atira em seu parceiro, e então começa a atirar nos carros da polícia que chegam, causando muitos acidentes e explosões. Os policiais que conseguem sobreviver começam a atirar uns nos outros e um massacre acontece até que ninguém resta. Há também um helicóptero da polícia voando acima deles, mas as crianças fazem com que ele caia no chão também. Eventualmente, Alan chega e esconde a bomba dentro de uma pasta antes de se encontrar com as crianças. Mara desconfia de quão nervoso ele parece e tenta ler sua mente, então Alan faz um esforço extra para pensar em uma parede e mantê-la de pé. As outras crianças se juntam a Mara para colocar seu poder juntos e vão contra as defesas de Alan enquanto Jill foge pelas costas com a intenção de resgatar David. As crianças a percebem e a fazem parar antes de voltar para Alan, que não aguenta por muito mais tempo. Jill tenta levar David novamente, e quando as crianças voltam os olhos para ela, David os empurra e foge com sua mãe.
Então as crianças se voltam contra Alan novamente e trazem seus poderes para o máximo para finalmente quebrar a parede mental de Alan, mas quando eles veem a bomba é tarde demais. Os explosivos explodem e destroem o celeiro, matando todas as crianças e Alan no processo. Jill e David sobrevivem e escapam em um carro, determinados para encontrar um lugar onde ninguém saiba quem eles são.